Bom, para a gente entender por que eu não vendo Bitcoin, né? No momento onde várias notícias comentam sobre a queda do preço do Bitcoin e que pode ter mais queda devido à guerra entre Ucrânia e Rússia e outros fatores como aumento da taxa de juros pelo Fed, muitas pessoas se desesperam, vendem seus Bitcoins e eu não vendo. Por que eu não estou vendendo meus Bitcoins? Justamente devido à convicção. Eu faço parte daquele 1% que é mais convicto com relação ao sucesso do Bitcoin lá na frente. Então, todo mundo que tem menos convicção do que eu vai vender antes de mim. Eu sou um dos últimos nessa fila. Se porventura eu vender meus Bitcoins, significa que não tem muita gente para vender depois de mim. É simples assim. Então, se eu vendo e não tem mais pessoas para vender depois, significa que esse ponto da minha venda é justamente um ponto de reversão. Eu acabo servindo como um indicador de fundo do poço. Guilherme vendeu, não tem muita gente para vender depois dele, o preço tende a voltar a subir depois dali. Então não faz sentido lógico eu vender a moeda que eu tenho mais convicção. E eu vou usar esse gráfico aqui para exemplificar para vocês o que acontece no mercado. Quando os investidores estão muito gananciosos, muito otimistas, o preço, ao invés de subir, ele cai. E quando as pessoas estão muito pessimistas, com muito medo, o preço, ao invés de cair, ele sobe, justamente devido a essa emoção que eu estou falando, né? Na hora que chega no extremo, as coisas se revertem. Então, olhem para esse gráfico aqui que pega desde 2017 para frente, né, como acontecem os movimentos de mercado. Aqui a gente teve aquela alta histórica de 2017 para 2018, né, dos 20 mil dólares, o preço caiu, chegou nesse fundo do poço aqui em 2018 para 19, que foi ali nos 3 mil dólares, e aí reverte a tendência, o preço volta a subir, a gente está aqui no gráfico mensal, tá? Quando ele bate aqui exatamente no ponto lá do gráfico mensal de fechamento, né, ao redor aqui dos 13.900 dólares, o que o investidor médio pensou? Pô, vamos para a lua, vamos disparar de vez agora, né? E começa a se alavancar, começa a aumentar a exposição de risco dele. Isso tem uma contrapartida. Aquelas pessoas que estão emprestando dinheiro para esse investidor se alavancar, no caso dele ter uma queda, ou seja, o mercado reverter, essas pessoas ganham mais e mais dinheiro. E é nesse momento aqui que a gente vê a saída de um primeiro grupo, um grupo que tem menos convicção com relação à moeda. Geralmente são aqueles especuladores, umas grandes baleias especuladoras que têm como objetivo acúmulo de dólares, acúmulo de moeda estatal. Então o que elas vão fazer nesse ponto aqui, onde a maior parte do mercado acha que o preço vai disparar? Esses primeiros investidores grandes começam a vender. Eles são os primeiros a sair do mercado, o mercado começa a reverter tendência, começa a cair, e aí cai 5%. Aquele investidor conservador que acabou entrando em cripto e vê uma queda de 5%, se desespera. Então esse cara começa a sair. Por quê? Ele não tem convicção com relação ao Bitcoin. Ele entrou na oba-oba dos amigos para tentar enriquecer muito rápido. Caiu 5%, já sai fora. Aí cai 10%. Opa, um próximo grupo ali mais moderado também começa a sentir dor e sai fora. Por quê? Porque não tem convicção com relação ao Bitcoin. E assim por diante, vai caindo, até que chega num ponto aqui embaixo, né? Volta para aquele ponto anterior, lá na região dos 3 mil dólares, onde a galera começa a imaginar que o Bitcoin morreu. Isso afeta até aqueles mais convictos. É a hora que eu também sinto dor, porque eu não sou de ferro, né? Eu falo, caramba, será que eu não devia vender Bitcoin? Só que na hora que isso começa a bater na minha cabeça, é o seguinte, quem tem mais convicção do que eu com relação ao Bitcoin? Poucas pessoas. Então, se eu vendo nesse ponto aqui, o que vai acontecer com o preço? Não tem muito mais força vendedora. Vai ter uma reversão de tendência e eu vou perder muito mais dinheiro. E aí o preço, como acontece aqui, reverte e aí rompe de vez, né, aquela antiga alta histórica e a gente entra num novo ciclo muito parecido. A tendência aqui, se a gente repetir esse movimento, seria a gente voltar a crescer a partir de alguma região aqui ao redor, entre 28, né, e a região que a gente está, e o preço subir, rompendo a alta histórica anterior em determinado momento aqui entre esse ano e o ano de 2023. O que eu estou explicando para vocês pode ser visto também no famoso Fear and Greed Index, o índice de medo e ganância. Notem como ele funciona. Nesse momento a gente está em medo extremo, em 25 nesse indicador, e esse gráfico aqui mostra como foi a variação do medo e ganância desse indicador no último ano. 100 significa ganância máxima, 0 medo absoluto, né? Então vamos aqui do medo no 0 até a ganância lá no 100.
Notem o que acontece. Quando o pessoal está super ganancioso aqui em cima, a tendência do preço na sequência é uma queda muito forte, como essa que a gente passou aqui a partir de novembro de 2021. Todo mundo querendo ficar bilionário e o preço caiu e nos trouxe até esse patamar dos 30 mil dólares mais uma vez. E sempre que a gente chega nesse indicador aqui na região dos 20 ou 10, o que acontece é que o preço dispara a partir daí. Pô, mas está todo mundo com muito medo, como é que o preço volta a subir? Porque o cara que tinha um pouquinho de medo, ele saiu aqui em cima. Na hora que começou a dar algum medo no mercado, ele saiu fora. Aí, mais medo no mercado. Pegou outra parcela da população que falou, pô, agora eu tô com medo, vou sair fora. E assim por diante. O cara tá convicto com relação ao Bitcoin, ele vai ficando, ele vai ficando, ele vai ficando. Até que chega um ponto aqui no final, onde até esse cara um pouco mais convicto vende o seu Bitcoin. Só que não tem mais gente para vender depois dele. Tem poucas pessoas. E o preço reverte. E é isso que a gente observa todas as vezes olhando esse indicador de medo e ganância. Então notem que não faz sentido você que é convicto vender quando o mercado está com muito medo. Você é um dos últimos. Você é aquele cara que não vendeu durante toda essa fase de aumento do medo e se você vender, pode ter certeza que o preço sobe depois. É por isso que muita gente no mercado cripto fala, pô, basta eu vender minha criptomoeda para o preço subir. Eu compro, o preço cai. Eu vendo, o preço sobe. Sim, porque você é o último, você é o mais convicto ou faz parte do grupo mais convicto com relação à sua moeda querida. E para mostrar para vocês que esse movimento do gráfico está se realizando agora, eu vou trazer essa mesma imagem para o meu gráfico mensal. Então notem aqui como é o mesmo movimento, né? Aqui é a alta histórica de 2017 para 2018, bate na alta histórica, cai até o fundo do poço, a partir daí bate mais uma vez nesse mesmo ponto, quando a galera achou que ia para a lua, e o preço desaba até o fundo do poço mais uma vez. E para que eu estou trazendo esse gráfico para vocês? Eu já trouxe esse gráfico há um tempo atrás, tem alguns meses atrás, né? Exatamente nesse momento aqui, onde a gente estava tentando romper esta alta histórica anterior, né? Estava nesse ponto aqui de rompimento. E aí, quando começou a reverter, começou a cair, eu falei, pessoal, a tendência, se a gente realmente entrar nesse período de queda, é voltar a beijar aqui o fundo do poço, o fundo da curva logarítmica, como aconteceu aqui atrás, em abril de 2020. E olha só o que aconteceu. A gente continua caindo em direção a esse fundo do poço. E onde está esse fundo do poço da curva logarítmica, Guilherme? Aqui no meu gráfico, nesse momento, está na região dos 28 mil dólares, que é a mesma região que a gente encontrou o fundo do poço lá em meados de 2021, tá? Então seria esse mesmo ponto agora, seria o fundo dessa curva. Portanto, essa queda ela pode seguir até a região dos 28, 29 mil dólares, tá? Antes de acontecer uma reversão. Seria esse mesmo movimento aqui de trás. Encontrar o fundo da curva logarítmica e, a partir daí, voltar a subir para encontrar uma nova alta histórica. Isso está próximo de acontecer, né? A distância de 37 para 28 não é tão grande assim. E se esse movimento for feito, essa estrutura aqui volta a acontecer, né? Ou seja, assim como lá atrás sobe, desce para o mesmo ponto, volta a subir, aqui também, nesse novo cenário, sobe, desce, volta a subir, tá? Então, faz sentido a gente observar que podemos estar aqui no final de um movimento de queda, mesmo se acontecerem coisas muito graves, como, por exemplo, uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque não tem muito mais pessoas dispostas a vender.